Os fios de conta são grandes atrativos da Umbanda, das mais diversas formas, com elementos, cores, miçangas, pingentes, tudo aquilo que enriquece os olhos, dá um apelo estético para a Umbanda, para a religião de Umbanda e, claro, também para o médium umbandista. Nós devemos saber que os fios de conta vêm muito antes da Umbanda, fazendo parte das mais diversas religiões afro-brasileiras, e existe muita dúvida acerca desse objeto que tende a ser um objeto ritualístico, um objeto com significações muito profundas. E para esse vídeo estou trazendo um guia definitivo acerca dos fios de conta, também chamadas de guias na Umbanda. Vamos falar um pouquinho das suas origens, vamos falar da profundidade de seus significados e, claro, vamos responder algumas perguntas comuns do que pode ou que não pode. Vamos lá. Olá a todos, muito axé, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar deixando o like, caso aprecie nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Lembrando que esse vídeo já está disponível em caráter de antecipação na área de membros do canal. Caso você queira ter acesso antecipado a esse e demais conteúdos, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Os fios de conta nem de longe são exclusivamente umbandistas, muito pelo contrário, muitas outras religiões afro-brasileiras que antecedem a Umbanda já faziam o uso desses fios. Para cada religião afro-brasileira e até mesmo entre os vários segmentos da Umbanda, terão características diferentes, características intrínsecas. A exemplo, no próprio candomblé, o fio de conta pode representar a designação do orixá, vodum, inquice, ou até mesmo para distinguir hierarquias e graus de iniciação. E na Umbanda não é tão diferente. Terá essa designação do orixá, terá a designação também do guia espiritual, por muitas vezes, e em alguns segmentos poderá fazer delimitações hierárquicas, como por exemplo os brajás, que são compostos de 1, 3, 5, 7 pernas, ou seja, 7 fios. Cada um deles vai estar determinando uma iniciação, anos de iniciação, e claro, isso não é uma verdade absoluta, porque a depender de outro segmento umbandista, os fios de conta poderão ter um olhar menos rígido, talvez um olhar mais abrangente, e não está errado, é apenas, claro, o diferente. Os fios de conta antigamente eram elaborados quase que em sua totalidade com sementes, minérios, elementos que remetiam à natureza das divindades. Com a importação da miçanga, a tradicional miçanga que nós vemos hoje, os fios passaram a ser elaborados desse elemento. Hoje nós vamos encontrar fios com miçangas, pedras, adornos, pingentes, firmas de pedra, caveirinhas talhadas em pedra. Existe uma diversidade de elementos para poder se compor esses fios de conta. A grande diferença é que antes o fio era intrinsecamente fundamental, tendo a sua profundidade de significação. Com o processo de modernização inevitável das umbandas, começou-se esses fios de conta, além do fundamento, ter, na grande maioria das vezes, um pungente apelo estético. E é justamente por isso que estamos fazendo esse vídeo, para nós podermos entender a profundidade desses fios de contas. Uma pergunta que fica no ar é: quem pode usar o fio de contas? E isso vai se distinguir, isso vai se diferenciar em cada segmento umbandista. Não somente na Umbanda, mas até mesmo em outras religiões afro-brasileiras. Pois, como eu disse, os fios de conta, eles têm uma função fundamental, ou seja, existem fundamentos por detrás desse adorno, por detrás dessa semijoia, sendo muito mais do que um apelo estético, muito mais do que beleza, existe uma profundidade. Em algumas religiões afro-brasileiras, eles vão usar os fios de conta para delimitar hierarquias, como no caso do brajá. O brajá é aquele fio que é mais grosso
geralmente feito de mais pernas, ou seja, fios que compõem a peça, podendo serem enlaçados, tendo aquele formato de trança espiralada. Existem as mais diversas formas de se fazer esse brajá. E o brajá, geralmente, ele é designado para pessoas de alta hierarquia dentro do candomblé, dentro da umbanda, depender do segmento, pois essa função hierárquica faz parte do processo fundamental, que não é uma verdade absoluta. Afinal, nós temos diversos segmentos da umbanda e hoje nós temos candomblés que são mais brandos com relação a isso. Por isso, quem pode usar vai variar muito da segmentação. Existirão, por exemplo, casas de umbanda, tendas de umbanda, que não veem os fios de conta como uma designação hierárquica. Vai se designar, por exemplo, quando a pessoa trabalha com determinado guia, quando a pessoa se inicia em determinado orixá, mas às vezes abandonando essa questão hierárquica. O que não é errado, claro, é apenas diferente. Certo, Pai Renato, o senhor falou agora que os fios de conta são fundamentais, ou seja, eles têm um fundamento por detrás deles, além do apelo estético, que é muito comum nós vermos hoje. Qual que é o fundamento por detrás do fio de contas? E é justamente por isso que eu vou lhe passar agora a nossa visão doutrinária. Como nós vemos o fio de contas? Além de suas cores, além de seus elementos, além de suas correspondências. Nós vamos falar do propósito, nós vamos falar do porquê o fio de contas. Mais do que um adereço ou um objeto talismânico que seja, nós vemos os fios de conta como uma associação. Nós vemos o fio de conta além do orixá. Nós vemos o fio de conta além do preto velho, do exu, do marinheiro, do boiadeiro. Ter fios de conta carregados no seu pescoço, ou cruzados para a direita ou cruzados para a esquerda, é sinal de conhecimento e autoconhecimento. Não é incomum nós vermos médiuns que estão envergando o pescoço porque existem diversos fios de conta dependurados. E nós vemos esse médium cheio desses fios de conta, logo nós pegamos ele como uma referência, alguém que aparentemente está preparado para poder nos auxiliar com sua espiritualidade. Mas vamos traçar um cenário possível para esse contexto. Supondo que esse médium do exemplo, ele é arguido, ele é questionado acerca desses fios de conta. Ele tem que saber algo? Aliás, é necessário que ele saiba algo acerca desses fios? Vamos entender isso. Quando você carrega determinado fio de contas no pescoço, você tem que saber profundamente sobre ele. O que ele representa? O que ele representa para a sua vida? Qual é a história por detrás daquele fio? Que forças ele ativa? Que características estão presentes naquele fio? Não é somente você usar um fio branco e falar que é um fio de Oxalá. Vai muito além. Quando você elaborou ou comprou esse fio de contas, em que momento da sua vida você estava? Aquele fio carrega algum aprendizado para você? Aquele fio é uma referência para você poder se conectar às forças de Oxalá? Nós vemos os fios de conta além do adereço, além do elemento ritualístico, mas nós vemos como símbolo de responsabilidade espiritual. Responsabilidade com o orixá, responsabilidade com os guias espirituais, responsabilidade consigo mesmo, é um indicativo de autoconhecimento. Você pode chegar num médium que, diferente do outro exemplo que nós demos, que está usando somente um fio de contas, mas se ele é arguido e questionado, ele te conta a história por detrás daquele fio, a robustez do conteúdo por detrás daquele simples fio de contas, tenha certeza que ele pode estar muito mais preparado do que aquele que carrega inúmeros fios de conta no pescoço, pois ele tem autoconhecimento quanto baste para saber que aquele fio está sendo o processo de autoconhecimento dele, que ele está amadurecendo no compreender das forças espirituais que podem estar imbuídas
naquele fio de contas. E assim ele vai pacientemente caminhando, progredindo, até que ele se sinta preparado para poder tomar outra responsabilidade para si, poder registrar outro momento em um outro fio, que represente um orixá, que represente um guia espiritual, que represente a sua espiritualidade. E claro, para podermos finalizar esse vídeo, nós vamos responder algumas perguntas muito comuns, principalmente para pessoas que estão se iniciando na religião de Umbanda ou que têm essas dúvidas acerca do fio de contas ou guia, como você prefere chamar, e claro, nós vamos tentar responder elas. Caso alguma não for respondida nesse vídeo, deixe seu comentário que nesse vídeo eu vou fazer questão de poder estar respondendo as eventuais perguntas. Posso usar um fio de contas para proteção no dia a dia? Sim, você pode, mas não pode ser o fio que você usa no terreiro. O fio que está no terreiro está carregado com o axé daquela casa e quando você estiver caminhando pela rua ou andando de carro, de ônibus, que seja, você vai passar por encruzilhadas que podem desestabilizar a força sagrada que está imbuída naquele fio de contas. Portanto, elabore, faça ou compre, se você preferir, um novo fio de contas e peça para ele ser consagrado adequadamente. É melhor fazer um fio de contas ou comprar? Eu sempre recomendo que você faça os seus fios de contas. Todos os meus fios são feitos. Por quê? Porque o elaborar, o confeccionar um fio de contas também remete a uma firmeza para com o orixá, uma firmeza para com o guia espiritual. Naquele processo você está em uma dialógica com a espiritualidade que te acompanha e automaticamente você é intuído no elaborar daquele fio de contas. Por isso mesmo que é sempre bom que você os faça. Além de ser uma terapia, é um exercício de paciência e um exercício de proximidade com os espíritos que lhe acompanham. Se eu faço o fio de contas, então ele não precisa ser consagrado? Não. O ato de firmar-se com o guia na elaboração do fio de contas ou com o orixá não exime a responsabilidade de consagrá-lo. Ah, então é só levar para uma entidade cruzar? Não. Quando a entidade cruza, uma guia ou qualquer objeto é uma energia temporária que tende a ser renovada. O consagrar é um ritual adequado em que as energias vão estar se movendo de forma perpétua. Precisa de renovação? Sim, precisa, mas a longo prazo. Já o guia espiritual, quando ele vai cruzar, é para aquele momento da consciência, é para aquele momento do trabalho. Já a consagração, que envolve elementos ritualísticos, práticas pertinentes a cada doutrina, vai fazer com que essas energias permaneçam em ciclo por durante mais tempo. Tem algum material específico para que a guia / fio de contas seja feito? É recomendado que você dê sempre preferência para elementos naturais, mas hoje está cada vez mais escasso esses elementos. Portanto, na impossibilidade, você pode até utilizar as miçangas. Contudo, evite o fio de nylon. O fio de nylon ele é de uma liga plástica e assim ele vai isolar energias. Opte pelo barbante encerado, muito utilizado na costura de calçados. Além de ser mais firme, o processo da cera vai canalizar as energias do fio e vai trazer a força necessária. Posso emprestar o meu fio de contas? Jamais! Os fios de contas estão imbuídos com a sua energia e a energia da espiritualidade que lhe acompanha, se tornando um poderoso endereço vibratório e um poderoso rastreador na mão de pessoas mal intencionadas. Portanto, de preferência, não permita que ninguém pegue os seus fios de contas, exceto o seu pai de santo. E claro, esse processo, o pai ou mãe de santo tem que ter a sua total confiança. Vocês têm que ter um vínculo, pois naquele fio de contas está a sua carga vibratória. Quando sei que eu posso começar a usar o fio de contas? Muito simples. Quando você tiver responsabilidade, maturidade e prontidão para poder responder por aquele fio de contas. Pois como eu falei, o fio de contas ele é um ícone de responsabilidade.
ele é um ícone de autoconhecimento. Naquele fio de contas está a sua história, a história da sua espiritualidade, a história dos orixás, a história de todos aqueles que te acompanham nesse processo. O fio de contas vai mais do que a estética, mais do que um adereço e mais do que um objeto ritualístico. Ele é sempre ícone de responsabilidade, discernimento, autoconhecimento e maturidade espiritual. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é totalmente de graça e você muito ajudará a levar esse vídeo a mais pessoas que têm dúvidas acerca do fio de contas. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Se eu não respondi a sua pergunta, por favor, deixe seu comentário. Nesse vídeo eu vou ter uma dedicação maior em estar respondendo o máximo de pessoas possível para poder te ajudar a entender melhor esses fios de contas. E claro, aproveito o ensejo para convidar você a participar da área de membros do canal, aonde esse vídeo já saiu em caráter de antecipação. E se você quiser ter acesso a esses conteúdos antecipados, bem como exclusivos, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.